Placa de vídeo, processador e hardware na Terabyte, parceiro. Compra lá, links na descrição. Baratinho, maluco! Artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas de mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, vocês estão no canal Rodrigo Altar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo vai bater um papo sobre a nova GTX 1660 Ti, nova placa lançada pela Nvidia, com arquitetura Turing, sem Tensor Cores e sem RT Cores, ou seja, sem Ray Tracing e sem DLSS. Então o vídeo é sobre isso, se inscreve no canal, dá aquele like aí se você gostar. E vamos lá. Pessoal, dei uma mudadinha aqui básica, né? Botei um LED para dar mais FPS, embora eu ache essa piada super sem graça. Mas eu acho que ficou maneiro e eu sinceramente não sei se eu vou gravar assim, passar a gravar assim. Talvez o vídeo de resenha eu grave ali no meu computador mesmo, que eu prefiro. E eu tô gravando com o celular, não sei se vale a pena comprar uma câmera melhor para isso. Queria que vocês deixassem nos comentários aí o que vocês acharam. Prefere assim ou prefere do jeito que era? E uma outra coisa, tá acontecendo uma porrada de coisa no mundo, né? E é foda chegar aqui, vamos falar de placa de vídeo. Eu queria falar sobre o que tá acontecendo lá, as loucuras do Maduro na Venezuela. Queria falar sobre a maldade que os dirigentes do Flamengo estão fazendo com a família das vítimas do acidente do Ninho do Urubu. Queria falar sobre aquela porcaria daquele texto da reforma da Previdência, que, na minha opinião, não resolve nada. Baltar, o que tu sabe de reforma da Previdência? Nada, não sei nada de Previdência, não sei porra nenhuma. Pra você resolve? Não, pra mim é uma merda. Aquele texto lá eu acho que deveria ser muito mais severo. Mas a gente vai falar de placa de vídeo hoje porque, cara, se a gente ficar pensando só em coisa ruim, meu irmão, é complicado. Então a gente vai falar de videogame, né? Porque o que a maioria das pessoas que estão aqui no canal fazem pra relaxar é jogar videogame. E a Nvidia saiu com a placa do forno, uma placa que especulava-se muito a respeito dela, a GTX, é tanto X, tanto R, tanto da AMD quanto da Nvidia, que cacete. E agora esse nome difícil pra caralho, né? GTX 1160 Ti, podia botar uma GTX 666 Ti, tava melhor na minha opinião, né? Lembra daquela Game Demônio que tinha da PC Chips? Pois é, era maneiro. Então, a Nvidia lançou, né? Todo mundo achou que não fosse ter, algumas pessoas especularam e tal. A placa saiu, não vou receber a placa aqui, ninguém falando nada comigo. Então é até melhor que o nego não fique enchendo meu saco, falando, porra, teu vendidinho, já acabou o contratinho, mané? Já acabou o contratinho, né? Vai receber mais, porra. Então, foda-se, fazer teste é chato pra caralho. Mais fácil fazer igual alguns canais aí que roubam os vídeos, né? E posta, então eu vou roubar todo o teu PPR. Tô só esperando tu fazer teus testes aí que eu vou roubar todos os teus resultados pra falar aqui. Então é o seguinte, a Nvidia lançou a placa sem Ray Tracing, sem DLSS, exatamente o que o público, né, queria. O público de PC geralmente prefere desempenho bruto do que qualidade gráfica. Então a Nvidia, para baratear o custo, lançou a placa que todo mundo estava esperando, só que a Nvidia não é idiota, né? É uma placa que é um pouco melhor do que a 1060, um pouco melhor do que a 1070 e abaixo da 2060. Então ela tem um nicho ali que fica, sei lá, fica reservada mais ou menos para os caras que tem 1050, 1050 Ti, 960, 970, RX 470 talvez, R9 290X, 390X, porque a diferença de desempenho é grande. Mas para uma GTX, por exemplo, 1060 e para uma RX 580,
eu já não acho que é um upgrade tão válido assim. Tudo vai depender, é claro, do preço que essa placa vai chegar aqui. Eu vi no Hardware Nuggets e também vi o Peperaio comentando. O Peperaio falou que a GTX 1060 foi lançada por cerca de $250. Eu vi no Hardware Nuggets $300. Não sei quem tá certo. Eu acho que é o Peperaio que tá certo nessa porra. Mas os caras botaram $300 lá. E agora essa placa foi lançada por $279. Porra, $30 de aumento, maluco? Que absurdo. Só porque mudou a arquiteturazinha, porra. Porra, NVIDIA. Fica mudando a arquiteturazinha que quer cobrar dos outros. Então, teve um pequeno acréscimo, né? Caso tenha sido $250. Mas o desempenho melhor do que a 1070. Desempenho melhor do que a 1070, encostando ali na 1070 Ti. Ou seja, é uma boa placa, né? É uma boa placa. Me parece um bom custo-benefício, né? Principalmente se ela chegar aqui, pelo que a gente está vendo hoje em dia, de GTX 1060 6GB. A gente está vendo a GTX 1060 6GB por R$1.000, R$1.100. Né? E hoje, entre comprar uma GTX 6GB ou 3GB e comprar uma RX 580, eu prefiro comprar a RX 580. O desempenho da RX 580 subiu muito ao longo do tempo, assim como o da Vega 56. Mas a Vega 56 é mais caro, compete lá com a RTX 2060. Então, me parece uma placa interessante. O desempenho de todas ali é tudo muito próximo. E cabe a você ver se é um bom upgrade para você ou não. Eu acho interessante falar aqui porque no início, quando começaram a surgir os rumores dessa placa, eu falei, essa placa não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum, porque eu sou um cara extremamente ignorante. Quando eu estou usando a AMD, eu acho que ninguém está usando mais NVIDIA. Quando eu estou usando NVIDIA, eu acho que não tem ninguém mais usando a AMD. Quando eu estou usando uma placa topo de linha, eu acho que ninguém mais usa computadores antigos, mas as pessoas usam. Ainda mais aqui no Brasil. E como as coisas aqui são muito caras, a gente vê, por exemplo, muitos vídeos na internet e vê coisas que às vezes eu fico surpreendido, como por exemplo eu vi o Resident 2 rodando numa GTX 770, rodando muito bem, uma placa de 2 GB de 2014, se eu não me engano, rodando, na minha opinião, perfeitamente bem. Na minha opinião, caralho, Baltar, só joga com tudo no mínimo, não, mas rodando bem. Se você não for um cara extremamente exigente que nem eu, você tá rodando o jogo bem. Tem o canal de um sub, começando o canal agora, Juaninho BR, ele tem um FX 8300 com uma 970, e o cara tava rodando o Metro lá em 1080 com tudo no alto, tira o Hairworks, tira algumas coisas, e o jogo rodando numa boa, cara. Numa boa. Quer dizer, dá pra jogar. Se você é um cara que não tem grana, você vai fazer o quê? Vai deixar de jogar? Não. Dá pra jogar. Então, se essas placas antigas funcionam bem, as novas, então, funcionam muito bem. Só que a gente precisa frisar o seguinte. O desempenho dela é um pouco melhor do que a da 1070, pelos testes. Vocês dão uma olhada nos testes. E eu tive uma 980 Ti, que é basicamente o desempenho da 1070. E para os jogos da geração de jogos passados, que eu incluo aí, por exemplo, o Wildlands, que foi um jogo que marcou, que eu falei assim, 1440p, com tudo no máximo, já não aguenta mais. Com tudo no máximo, não aguenta mais. Claro, você desliga os efeitos da NVIDIA, fica bem próximo ali. Mas 1440p não aguenta mais. E o desempenho, né, dessa placa, dessa 980 Ti, nesses últimos jogos que vieram agora, Shadow of Tomb Raider, o próprio Metro, mais qual que saiu? O Assassin's Creed, já não era também mais de 1440p com tudo no máximo, ou no muito alto, entendeu? Você já tinha que baixar a configuração para um normal, para um alto ali, alguma coisa que pode atrapalhar o cara que é um pouco mais exigente. Então o foco dessas placas agora, nessa geração, Shadow of Tomb Raider, Battle 5, essa geração,
Agora, para essas placas 1070, 2060, 1660, 666 Ti, é o 1080p. É o 1080p. Então, claro que daqui para trás, você vai rodar tudo, sei lá, em 1440p. Cara, tem uma caralhada de jogo, tem até, sei lá, Indiana Jones, para você jogar lá em 1990, Sam Max. Você pode rodar tudo no PC, né? Essa é a vantagem do PC. Retrocompatibilidade quase full. Então, tudo você vai rodar em 4K, tudo para trás. Mais para frente, e a próxima geração de jogos, talvez você vai ficar ali no 1080p e sei lá o que o nego vai aprontar para daqui a algum tempo, entendeu? Lançamento de novos consoles e embora pareça que a rotatividade e as peças no PC percam muito rápido o prazo de validade delas, a gente vê na internet, no YouTube, que não é bem assim. Placas de 2014 rodando jogos de 2019, rodando muito bem. Pro cara que não é tão exigente, você deve rodar melhor do que um console, sei lá, talvez, mas só não roda melhor que o 1000 grau, porra, que o 1000 grau é o 4K real, mas roda. Então, dependendo do preço que chegar, me parece um bom, porra, show de bola. Lego me mandando mensagem na hora que eu tô gravando, espero que não saia o som. Então me parece um bom upgrade pro cara que tem algumas placas mais antigas. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho interessante, a placa não tem DLSS, o pessoal tá reclamando que embaça e o cacete. Eu, sinceramente, pra mim não atrapalha tanto, gostei da porra. Não atrapalhou, não tinha visto diferença em 4K, 1440p deu uma diferençazinha, mas talvez fosse algo que eu ligasse para ganhar frame. E o Ray Tracing, cara, ele ficou interessante para mim no Metro Exodus. Eu já falei aqui sobre o Ray Tracing várias vezes, que o Ray Tracing no Battle não me interessa, Battle é uma merda. Mas eu queria ver o Ray Tracing em jogos mais simples e mais interessantes. E eu tava esperando, é claro, o Metro Exodus, que era um jogo que eu tava esperando há muito tempo. E eu fiz até aquela brincadeira do Ray Tracing que só os inteligentes podem ver, porque eu realmente não senti diferença jogando, não senti diferença. A minha placa Ray Tracer tá ali desligada, eu tô usando a 1080 Ti. E quando eu comecei a ver as comparações na internet e no YouTube, eu falei, caralho, tem diferença, mano. Tem diferença, porque ele funciona no Metro como se fosse um ambiente occlusion. E eu jogando com uma 1080 Ti, quando eu saí do metrô lá, do subsolo e fui para a superfície, eu comecei a notar que faltam alguns elementos de sombra, de ambiente occlusion, exatamente daquilo que a Nvidia colocou na RTX. E eu falei assim, eu fiquei assim, porra, tá estranho esse gráfico, tá estranho. A face do cara não tem nenhuma sombra. E você fica assim, porra, realmente fez diferença, realmente faz diferença. Pesa pra caralho, mas faz diferença gráfica. E a gente sabe que o Ray Tracing vai ser uma tendência. Todo mundo fala que o Ray Tracing é o futuro dos jogos. E os desenvolvedores do Metro falaram que não é necessário que você tenha unidades de execução específicas para que você rode o Ray Tracing, né? Se você tiver, por exemplo, um cache grande, se você tiver CUDA cores rápidos, se você tiver stream processors rápidos, você consegue executar o Ray Tracing, mesmo sem uma unidade de execução específica para isso. E eles deram exemplo, é claro, dos novos consoles, né? Eles esperam que os novos consoles sejam tão rápidos que você consiga rodar o Ray Tracing nos jogos de forma satisfatória, mesmo sem ter uma unidade de execução, e isso, no caso, por conta dos consoles serem da AMD. Então, isso é interessante. É lógico que é um desafio para a indústria, mas é interessante, porque quando você trabalha com Ray Tracing, quando você trabalha com alocação na memória, geralmente os algoritmos trabalham com o princípio de localidade temporal, então os dados são sempre gravados de forma sequencialmente, na maioria dos casos. Então você tem um loop, os dados se perdem ali de alguma forma dentro da memória, né? São alocados em posições diferentes de memória, por isso o princípio de localidade. E princípio de localidade espacial, desculpa. E quando você utiliza o Ray Tracing, por exemplo, né, que os cálculos são loucos, são muito complexos,
é difícil você gravar essas informações numa memória cache, por exemplo, porque os dados não são gravados de forma sequenciais na memória, né? Tá em uma posição aqui, o outro está em outra posição lá longe, então isso é muito difícil para a placa de vídeo. Por mais que a NVIDIA tenha aumentado o cache da RTX, da Turing, né? Aumentou o cache, tem um sistema novo de compressão de memória, ainda não é o suficiente. Então, nessa geração agora, talvez a gente não veja tantos jogos com Ray Tracing, né? E eu sempre fico assim, pô, o Ray Tracing no Battle pra mim, foda-se. Eu queria ver um Ray Tracing num Resident 2, num Little Nightmares, ficaria maneiro, né? E são jogos que uma RTX 2060 conseguiria rodar numa boa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? O que vai acontecer com o Ray Tracing e com as RTX, mas provavelmente na próxima geração, né, vai ficar muito mais difícil tanto para a RTX 2070 quanto para a RTX 2060 rodar os jogos AAA, né? AAA, a gente sabe como é que é. O jogo no PC é para vender jogo e placa de vídeo, diferente do console. No console é para vender jogo, no PC é para vender jogo e placa de vídeo. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas seria interessante que a indústria começasse a adotar nos jogos indie e tal, o Ray Tracing, né? Nos jogos mais simples, sei lá, um Rayman, sei lá, né? Nos jogos que essas placas 2060, por exemplo, sejam capazes de rodar. Então, pessoal, é isso aí. No mais, a placa tem apenas 6 GB de memória, ou seja, pode chorar, não gostou, compra 590, né? Que na minha opinião é o rebrand do rebrand, e não consigo entender a AMD. Lançou outro rebrand lá, que é o rebrand da Instinct, da Radeon Instinct, que é a Vega 7, que é um placão, mas lançou pelo mesmo preço da RTX 2080. Então a AMD, na minha opinião, está perdida. E enquanto a AMD não lançar nada decente, eu acho que não tem outro caminho para o jogador de PC no momento, que é, nas placas mais novas, comprar NVIDIA. Tem a Vega 64, tem a Vega 56, mas o custo também está alto. Tem a 590, para mim não é mais interessante do que essa Turing nova. E para mim ali no máximo, entre uma GTX 1060 e uma RX 580, no momento, eu prefiro a RX 580, porque o desempenho subiu de uma forma que eu não esperava. A Vega do Enéas até com desempenho maneiro também, concorrendo com a RTX de 2060, mas a gente não sabe o que vai acontecer com o Ray Tracing e tal, e está custando mais caro também. Então, pessoal, é isso aí. O que vocês acharam dessa placa? Coloca aí nos comentários. Coloca aí, porra, mal tá vendidinho. Aí tu não era vendidinho, maluco, nem recebeu. Ficou dando mole aí pra NVIDIA, agora os caras te limaram da parada. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Prefere assim a gravação? O que vocês acharam dessa placa nova? Eu acho que é um bom upgrade pro cara que tem uma placa mais antiga lá. Porque tem o cara que tem uma placa lixo aí, porra, 780 aí que não roda mais porra nenhuma. É nóis. Fui!